Bom, aqui quem fala é o professor Leonardo De Luca. Na aula de hoje, iniciando a disciplina, nós vamos fazer uma breve introdução relativa aos conceitos de força muscular, conteúdo essencial para a disciplina de musculação, treinamento de força. Então a gente vai iniciar falando da parte bem básica, o que seria força, no sentido... na língua inglesa, a gente pega então um conceito de força derivado do strength, que é simplesmente força, bastante utilizado para caracterizar a força muscular. E também temos outros conceitos aí na língua inglesa, onde temos force, strength, tension, que refere-se à tensão muscular, ou seja, a capacidade das pontas cruzadas de actina e miosina de produzir força. Aí não está tão relacionado ao movimento articular, está mais relacionado à parte bioquímica e estrutural dentro do músculo, uma parte mais profunda, relacionada às pontes cruzadas de actina e miosina. E também se utiliza para definir força como magnitude física, tá? E aí outros ramos aí que não é a educação física, a fisioterapia, mas relacionadas às engenharias e as disciplinas da física propriamente dita. E tem o resistance também, que é mais referido ao treinamento em si, o treinamento resistido. Seria o treinamento com resistências, tá? Então temos aí três palavras em inglês onde derivou o conceito de força para utilizar no treinamento de força na educação física e fisioterapia, mais especificamente. E onde o mais utilizado está aqui, então, é o strength, a gente trata como força muscular. O conceito de força, então, como magnitude física, aquela que a gente aprende no ensino médio, enfim, seria toda causa capaz de modificar o estado de movimento de repouso ou movimento de um corpo, e aí é caracterizada como massa vezes aceleração. Então, um conceito bem conhecido aí, as 3 leis de Newton, enfim, não vamos entrar muito a fundo nesses detalhes. E também é um pressuposto para a execução de gestos esportivos, que seria capacidade de força ou força muscular. Que aí isso que nós vamos estudar mais a fundo aqui na disciplina de treinamento de força e musculação. Então, temos alguns conceitos clássicos aí de vários autores renomados na área, onde Wilmore e Cochil, que tem um livro bastante conceituado aí de fisiologia do exercício, eles dizem que seria a máxima tensão que um grupo muscular pode gerar. Eu vou sair então dos conceitos mais limitados para os mais, digamos, mais esclarecedores, na minha opinião. Esse conceito é bem simples, bem básico. Eu acho que também não esclarece muita coisa. Falar em máxima tensão que um grupo muscular pode gerar. O Kramer, em 99, disse que era a capacidade de um músculo ou grupo muscular de gerar e transmitir tensão na direção de suas fibras, né? O Kramer é autor bem conceituado, um americano, do treinamento de força, alguns livros publicados também, mas ele fala muito em capacidade do músculo em gerar e transmitir tensão e não fala muito no movimento articular. Capacidade de um músculo ou grupo muscular de gerar tensão muscular sob condições específicas, esse é do Sif e Verkhoshansky, autores aí soviéticos. Verkhoshansky bem conceituado, também tem alguns livros clássicos aí de treinamento de força. Esses autores espanhóis aqui, o Badilha e o Gorostiaga, em 95, falaram que seria a capacidade do músculo de produzir tensão ao ativar-se ou ao contrair-se. Esse livro é um livro bem interessante, esse do Badilha e Asteran. Capacidade de vencer ou opor-se ante uma resistência externa mediante tensão muscular. Então, o Hartmann e o Thunemann já começam a trabalhar um conceito mais elaborado, ou seja, vencer ou opor-se ante uma resistência externa mediante tensão muscular, ou seja, no nível bioquímico fisiológico gera uma tensão muscular, as pontes cruzadas de actina e miosina, e na parte externa daí, na representação externa, onde é visível, o músculo então teria essa capacidade de vencer ou se opor a uma resistência externa.
Ou seja, já está dando alguma introdução aqui num conceito que nós vamos ver mais para frente, de ativações ou ações musculares, tanto para a parte concêntrica quanto a isométrica, quando eu falo em opor-se, simplesmente opor-se, ou vencer seria a parte concêntrica. Tá? Mas também tem a parte excêntrica, onde ele não vence, mas ele se opõe a essa resistência externa. Capacidade neuromuscular de vencer uma resistência externa e interna. Então, o Bompa, que é um autor bastante conceituado também, tem vários livros publicados, aí, um dos mais vendidos, ele fala que a capacidade neuromuscular já está integrando o sistema nervoso central como a parte muscular. Então, a capacidade do sistema em vencer uma resistência interna e interna. Então, resistência externa seriam as cargas externas do ambiente aplicada aos sistemas biológicos e as forças internas seriam aquelas forças geradas pelos próprios segmentos corporais, no caso, um osso contra o osso, ou um tendão aplicando força sobre um osso, tá? Ligado a mais a parte dos sistemas internos. O Grosser e o Miller, em 89, vieram com um conceito bastante esclarecedor, que é a capacidade do sistema neuromuscular de superar resistências por meio da atividade muscular, de atuar contra as mesmas ou mantê-las. Ou seja, capacidade do sistema neuromuscular superar resistências por meio da atividade muscular, de atuar contra as mesmas, ou seja, quando ele fala superar resistência, está na parte da... já está dando uma introdução na parte da ação concêntrica. Atuar contra as mesmas seria a parte excêntrica, ele atua contra a resistência, mas não consegue vencer, ou mantê-la seria a parte isométrica. E aqui um conceito de vários autores. De forma geral, diga-se que o treinamento de força consiste na realização de certos exercícios que utilizam a contração voluntária da musculatura esquelética contra alguma forma de resistência, que pode ser conseguida por meio do próprio corpo, pesos livres ou máquinas. Enfim, aí ele já está dando esses autores já introduzem na parte do treinamento em si, mas, na minha opinião, esse conceito aqui do Grosser e o Miller é o mais satisfatório. E aqui a gente tem um conceito pouco utilizado na literatura, mas esse autor um autor clássico também, o Zatsioski, ele é autor de um livro bem utilizado por treinadores e nas disciplinas de musculação e treinamento de força, que é o Ciência e Prática do Treinamento de Força, e que publicado junto com o Kramer, né, a última edição em 2008, ele fala da capacidade, ele fala um conceito conhecido como força máxima maximorum, ou seja, que seria a capacidade de gerar a maior força externa. Refere-se a um pico de força dentro de uma curva de força utilizando diferentes parâmetros. Ou seja, para exemplificar melhor, a gente pega esse gráfico aqui de velocidade com força, velocidade com carga levantada, seriam então aqui halteres de 8 kg e a velocidade aplicada em determinada quilagem utilizada. Então, quando eu uso 0 kg, a velocidade é muito alta. Quando eu uso 1 kg, a velocidade tende a diminuir. Quando eu uso 2 kg, a velocidade tende a me diminuir mais ainda, então assim sucessivamente até utilizar 2 kg, onde a velocidade é bem baixa. E segundo o conceito desses autores, a força máxima maximorum gerada seria essa aqui de onde eu estou levantando 8 kg de halteres. Então seria o pico de força dentro de uma curva de força-velocidade, né, utilizando esses diferentes parâmetros. O parâmetro que eu estou utilizando aqui é a velocidade. Então, quando eu altero a velocidade, né, quando eu aplico diferente carga, diferente aplicação de força, eu estou também alterando esse parâmetro aqui, que é da velocidade. Então, ele diz que para eu conseguir essa força máxima maximorum, eu tenho que ir testando diferentes velocidades, no caso desse gráfico aqui. Bom,